Diretoria, poucas coisas me deixam tão puto quanto pesquisa de torcida no Brasil. Vou dizer por quê. Primeiro porque eu acho que essas pesquisas elas mostram algumas coisas que são razoavelmente simples, que é entender que Corinthians e Flamengo têm mais torcedor, que é uma coisa que basta você bater o olho e você perceber. Ela gera uma discussão em boa parte das pessoas que é muito limitada, porque é uma discussão regional. Ou seja, o cara fala assim, não, mas eu vejo que tem mais torcedor do meu time do que do time tal. Sim, mas é que a pesquisa é nacional. Você vê na tua cidade. Você não sabe necessariamente se fora é assim. Eu, como eu viajo bastante o Brasil todo, eu tenho algumas percepções que não me espantam quando sai a pesquisa. Por exemplo, no Rio de Janeiro é muito comum sair a pesquisa e os caras falam, cara, o Botafogo tá sempre no Flamengo, em cima do Fluminense. Isso não faz sentido. De fato, na Barra da Tijuca, na Zona Sul, na Tijuca, não faz sentido. Quando você sai nacionalmente, faz sentido. Você vê mais camisas do Botafogo no Nordeste, em algumas regiões, do que você vê do Fluminense. O Botafogo, pelo histórico, pelo passado dele, por aquele momento todo, numa época que só existia rádio, uma televisão e era uma só para o Brasil inteiro e tal, o Botafogo tem aquele momento glorioso dele que levou com ele milhares de torcedores que fazem essa diferença. Então, sim, eu consigo olhar para isso e não ver um absurdo, mas é claro que o torcedor do Fluminense no Rio de Janeiro fica puto. Mas se você olhar nacionalmente, você tem algumas respostas para coisas como essa. Tem alguns números dessa nova pesquisa da Datafolha que são até interessantes, separados por região e etc., que ninguém quer tocar no assunto porque parece um preconceito. Mas como eu tô cagando para isso, eu vou falar o que tem que falar, porque vamos ser práticos, né, gente? Isso é dado do IBGE, não sou eu que tô falando. Se quiser lidar com os dados, lide. Se você não quiser lidar, problema é seu, viva na sua fantasia. Mas, evidentemente, os times mais ricos, né, os times que têm mais torcida em regiões mais ricas, conseguem faturar mais dinheiro, né? Isso é meio óbvio. Então, se você tem uma torcida muito grande numa região muito pobre, você fatura menos do que uma torcida menor num estado mais rico, mais consumidor. Além do fato de que o torcedor que está no estado, na região, na cidade do time, ele consome naturalmente mais, porque o jogo está ali, o time está ali, o estádio está ali, então ele consome mais. Isso, não estou dizendo que o seu primo, o Paulinho, não seja um acaso, tá? Estou dizendo que via de regra, ok? Num geral. Claro que você vai chegar para mim e falar, não, eu tenho um primo que mora em Brasília, e não, então, seu primo é o seu primo, irmão. Eu estou falando do grosso, tá? Da média. A média, ela é essa para todo mundo, e ela não muda de time para time. O torcedor o torcedor consumidor do Grêmio, ele tá no Porto Alegre, tá no Rio Grande do Sul, né? O do Inter, a mesma coisa, do Cruzeiro em Minas, do Galo em Minas, etc. É isso. Tem um torcedor fora? Tem. Quanto mais você tiver, maior o número de pessoas que você vai ter engajada naquilo. Mas com engajamento tende a ser menor quando está fora da cidade, quando está mais afastado. E quando está em determinada região, pode ser que seja o engajamento de uma classe social mais alta ou mais baixa, o que pode significar para você um lucro maior ou não. Só que aí, cara, tem duas questões nessa pesquisa aqui que elas me irritam profundamente. O primeiro ponto é Datafolha. Ou seja, temos aqui uma margem de distância da realidade que pode ser de 25 pontos, né? Datafolha. Então, a gente não pode confiar cegamente pelo histórico recente da Datafolha, que é péssimo na maior parte das pesquisas que ela fez. Então, a gente não tem aqui uma possibilidade de saber quantos pontos. A própria Datafolha diz que são 2 pontos percentuais. Só que a boa parte das disputas, quando você vai por região e etc., elas estão atreladas a 1 ponto percentual. Só vale algum clube com 5, outro com 6, outro com 6,5, outro com 7, outro com 4. Então 2 pontos percentuais significa que naquele bolo ali você não sabe quem está na frente. Ué, entendeu? Como tá todo mundo colado ali, não tem lógica, porque ela não. Tanto que essa pesquisa saiu, ela não causou alvoroço. Por quê? Porque ela não mostra nada. Quando você tira os 2 pontos percentuais ali, tem coisas ali que eu acho esquisito? Tem, por exemplo, eu não acho que a torcida do Vasco diminuiu tanto assim. Por mais que o Vasco tenha vivido momentos horríveis, eu não acho que ela diminuiu tanto assim. Ela sempre teve colada com o Palmeiras e São Paulo, e de repente agora ela tá ali, tem pesquisa dizendo ali que tá com metade. Não acredito nisso, tá? Acho que tem aquele... Mas é nesse momento que você também percebe que aquele torcedor que tem o time dele lá, que torce pro Vasco como uma segunda opção, sabe esse cara? Esse cara não é Vasco. Ele responde Vasco quando o Vasco tá ganhando. Esse cara responde Flamengo quando o Flamengo tá ganhando. Ele responde São Paulo quando o São Paulo tá ganhando. Esse cara não tem que estar na pesquisa. A pesquisa que eu gostaria de ver, e eu já tive a oportunidade de dizer isso para um CEO do Ibope, era o seguinte, falar, irmão, pega o cara na rua e pergunta pro cara, qual é teu time? Meu time é tal. Tá registrado aqui que o seu time é tal. Beleza? Beleza. Então essa pesquisa 01 tá feita. Vamos pra 02 agora? Que eu não quero saber exatamente a tua classe social. Não é isso, pô. Isso é interessante, mas não é esse o ponto. Qual foi o último jogo do seu time? Qual é o próximo? Fala 5 titulares do seu time. Você é sócio torcedor? Você assiste os jogos do seu time? TV aberta, não precisa gastar dinheiro. Você assiste os jogos do seu time? Quantos? Você vai no estádio? Você tem a camisa? Você tem algum produto oficial? E ali você vai entender se o cara é ou não é. Porque tem... Cara, eu digo isso sempre e vou martelar até o dia que o número, uma pesquisa me diga o contrário. Nenhuma torcida do Brasil tem sequer 20% dos torcedores que acha que tem.
Nenhuma. Pode pegar qualquer um e botar 20%. O resto é simpatizante, irmão. Não sabe nem o que tá acontecendo. O cara não é torcedor de porra nenhuma. Ele tá lá, ele gosta daquele time, mas ele não tem nenhum impacto naquele time jogar, aquele time ganhar ou perder. O impacto tá ali. E você pega isso quando você olha pro Flamengo e fala, são 30 e poucos milhões de torcedores, Corinthians, Flamengo e tal. Só os torcedores, 60 mil. Tá descrito pra você, tá desenhado pra você. Número de venda de camisa, vendeu pra caralho, vendeu 800 mil. Num ano que você é campeão. Em um ano inteiro, tá? Vendeu 2 camisas. Então, você tá falando de uma parada que você não tem aquele número de torcedores engajados que você acha que você tem. Você usa esse número para vender. Na hora que você vai vender propaganda, você fala, eu tenho 30 milhões, tenho 10 milhões, tenho 5 milhões, tenho 3 milhões de torcedores. No fato, for ver mesmo de verdade ali, você tem 10, 20% disso, que tá realmente disposto ali a engajar nessa porra. Tanto que em todas as regiões do Brasil, quem ganha a pesquisa não torce para ninguém. Que essa é a verdade, né, do Brasil. Nós temos uma ideia de que o brasileiro é louco por futebol, ele não é. Ele é louco pelo time dele ganhando. Ele é louco pela seleção brasileira na Copa, porque é chance de ganhar. O brasileiro é louco por vitória, por compensação, não por causa do time dele. Então, nós temos nossas minorias, que são os caras que me acompanham aqui, evidentemente eu estou falando com pessoas que são loucas por futebol, obviamente, mas a grande massa não é apaixonada por futebol. A grande maioria das pessoas simpatiza. Então, o dia que tiver essa pesquisa vai causar um mal-estar muito grande. Por isso que ninguém faz. Porque essa pesquisa vai mudar consideravelmente os conceitos que se tem sobre o futebol brasileiro. Eu tenho muita convicção que tem torcida menor com engajamento real, que tem torcida maior com engajamento pequeno, que tem torcida muito grande que se acha que o engajamento está num lugar e está em outro. Tem torcida que a gente acha que o problema é dinheiro e não é dinheiro. É o fato de ter um outro time, é o fato de estar numa outra cidade, é um fato de... Meu irmão, tem muita coisa que você consegue perceber no dia a dia trabalhando com futebol, e eu faço isso há 25 anos, que quando você olha a pesquisa, você fala, cara, isso aqui tinha que estar registrado em algum lugar aqui. Não por curiosidade só, mas pelo mercado. Para o mercado entender. Eu, por exemplo, eu não acho, quando você fala de engajamento, né? Vamos lá, vamos pegar as maiores torcidas do Brasil, Corinthians e Flamengo. São 2 torcidas apaixonadas, engajadíssimas e tal. Eu não vejo valor tão menor para Grêmio e Inter. Aí você fala assim, Rica, mas olha o número de torcedores. Sim, mas eu sou capaz de apostar que o engajamento de um torcedor do Inter e do Grêmio é de 50%. E de Corinthians e Flamengo deve ser 15%. Pelo tamanho, pelo número de simpatizantes, etc, entendeu? É como torcer pra Mangueira no carnaval. Quantas pessoas realmente se importam com o carnaval durante o ano? Raríssimas, mas muito pouca gente. Chega no carnaval, você pergunta, quem você torce? Tem um monte de gente que é Mangueira. Mas você sabe o que... Não, aí você vai pra 5%. Então, quanto maior o time, em qualquer coisa, você vai na NBA, qualquer coisa, quanto maior o time, mais fácil a pessoa ter uma simpatia por aquilo. O que não significa que ela tenha aquele engajamento com aquilo. O engajamento que você tem em Porto Alegre e Minas Gerais é claramente maior do que o engajamento que você tem no Rio de Janeiro, por exemplo. Muito claramente. E o que não significa que vai empatar. Mas tem uma discrepância ali que ela é menor do que parece em alguns times. E essa é a pesquisa que eu gostaria de ver. Mas essa daí, irmão, ela diz muito pouca coisa. Porque, porra, tá aqui, tá todo mundo aqui de 6 a 9. Tá nesse bolo aqui, tem 5 times aí, a margem de ponta de 2 pra cima ou pra baixo. Porra, meu irmão, tá todo mundo empatado.